O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, não concedeu a liminar pleiteada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender o inquérito conduzido por Alexandre de Moraes, após o ministro mandar invadir residências e apreender celulares e computadores de cidadãos comuns, contrariando recomendação do Ministério Público. O ministro Edson Fachin preferiu transferir a decisão para o plenário do Supremo, como já fez antes nessa mesma ação e em outras que aguardam há um ano que uma medida seja tomada contra o chamado inquérito de Toffoli. Ouça trecho do despacho do ministro Edson Fachin. A Procuradoria-Geral da República vem de noticiar fato referente a buscas e apreensões efetivadas na investigação em trâmite no inquérito número 4781, objeto desta ADPF, sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal, que é, ao fim, destinatário dos elementos de prova na fase inquisitorial, procedimento preparatório inicial, para juízo de convicção quanto a elementos suficientes a lastrear eventual denúncia. Requer, diante da necessidade de se conferir segurança jurídica e preservar as prerrogativas institucionais do Ministério Público, a concessão de medida cautelar incidental, determinando-se a suspensão do inquérito até o julgamento de mérito desta ADPF. O partido requerente, Rede Sustentabilidade, comparece aos autos e sustenta haver contradições nas manifestações da PGR, requerendo a sua intimação para esclarecimento. Adoto, em relação ao pedido incidental, o procedimento do inciso 4º do artigo 21 do Regimento Interno do STF. Anoto que a medida cautelar foi indicada à pauta do plenário em 15 de maio de 2019, havendo solicitado a preferência no julgamento junto à presidência, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno, em 13 de agosto de 2019. Reitero a indicação de preferência à presidência, permitindo ao plenário decidir o pedido cautelar, inclusive o hora deduzido. A Secretaria, para as providências necessárias, publique-se. Foi o povo que botou aqui. Em primeiro lugar, foi Deus que me deu uma chance de sobreviver novamente depois do atentado do Juiz de Fora. Depois foi o povo que botou aqui. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Me desculpe o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre e vamos continuar livre, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eu peço a todos os meus colegas, companheiros de outros poderes, do meu poder também, vamos buscar um entendimento. Não vamos admitir que individualmente uma ou outra pessoa tome decisões em nome de todos. Por favor, não pense em corporativismo. Pense na instituição, que todas são sagradas. Respeite o Supremo Tribunal Federal. Respeite o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também. Humildade, lealdade ao povo brasileiro, patriotismo, compromisso com o Brasil, é o mínimo que se espera. Quando alguém, repito, desvirtua no meu meio, eu demito. Quando do outro lado alguém se desvirtua, porque é um ser humano como outro qualquer,
já que não pode demitir, que os outros o procurem e façam com que ele volte a ser humilde e usar a sua caneta ou o seu voto para o bem do nosso país. Ninguém tem o que nós temos no mundo todo. Estou à disposição para conversar com qualquer autoridade do Legislativo, do Judiciário aqui em Brasília, ou de outros órgãos também. Nós somos uma minoria privilegiada que pode conduzir o destino da nação. Agora, ninguém vai para lugar nenhum se perder a liberdade. E a liberdade de expressão é sagrada. Me coloco no lugar de todos aqueles que tiveram suas propriedades privadas invadidas na madrugada. Me coloco, fosse um cidadão, no lugar deles, eu, minha esposa e 2 filhas, tendo a Polícia Federal batendo na minha porta. O que eu ia explicar para minha filha de 9 anos ou para minha enteada de 17, que a PF estava fazendo lá? Papai é bandido? Papai é um marginal? Há uma ação aqui porque estaria extrapolando as mídias sociais. Me aponte e mostre para mim um fake news feito por mim, durante a campanha. Um só. E vejo aí publicando nas mídias sociais. Gente fala qualquer besteira, você escreve embaixo. Como diziam há pouco tempo, que cada disparo meu do exterior custava 12 milhões de reais. Como agora, me fugiu o nome da mídia aqui, que cada disparo meu tem uma caixinha de 2 milhões para distribuir para servidores que estão lá na presidência ou pelos estados do Brasil. Que insanidade é essa? Sabemos qual é o objetivo de alguns. Querem me tirar da cadeira para voltar a roubar. Eu sei que é isso. Não terão isso para me acusar de nada. A minha vida foi revirada de perna pro ar. Não acharam nada, porque não tem. Agora, inventar factoides, fake news contra a minha pessoa para me tirar da cadeira, não vão tirar. Vamos pensar no Brasil. Tem eleições em 22. Quem quiser disputar, começa a trabalhar a partir de agora. Os que se anteciparam dessa proposta saíram do governo. Começaram a botar projetos políticos na frente do interesse do Brasil. Saíram fora. Nada faço que não seja o bem do povo, o bem do meu país. Sobra agora as mentiras. Como eu disse há pouco, os idiotas criaram o gabinete do ódio. Inventaram. Outros imbecis publicaram matéria a esse respeito. E agora lamento. Julgamento em cima disso. A democracia é algo sagrado. E admite que todos estejam preocupados com ela. Não basta apenas 1 ou 2 poderes se preocupar. Todos devem se preocupar com ela. Sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em nenhum momento eu falei que as Forças Armadas estão com o presidente. Sempre disse que as Forças Armadas estão com o povo, com a democracia, com a lei e com a ordem. Não vão fazer com que eu transgrida, que eu me transforme num pseudo-ditador da direita. Isso não existe. Irei às últimas consequências contra qualquer um do meu meio que porventura pense dessa maneira. Agora, do outro lado, eu peço, pela última vez, deixe o governo trabalhar. Nós temos 210 milhões de pessoas que, pelas últimas medidas que foram tomadas, que não foi por mim, muitos pobres foram transformados em miseráveis. Muita gente da classe média foi transformada em pobre. E vai ser difícil recomeçar essa economia. Não quero botar a inconsequência, a insanidade de alguns que destruíram suas economias locais no colo do presidente da República. Desde o primeiro momento eu venho falar sobre isso. Temos não mais 2 ondas, 3 ondas, deixar bem claro aqui. A primeira, o vírus. Vamos estar ao lado da vida e fazer o possível, como fizemos. Bilhões de recursos, de reais, mandamos para estados e municípios.
fizemos o Corona Voucher, aqueles R$600 emergenciais, já foi pago uma parcela, está sendo paga a segunda, vai ser paga a terceira. Estamos estudando começar a abrandar essa questão para a quarta e a quinta parcela, talvez, de valor um pouco menor. Servidores públicos vão pagar um preço também, porque está faltando, a economia não está rodando, vai faltar dinheiro para pagá-los também. Pode ter certeza, as nossas medidas, além de salvar empregos no momento, está nos salvando de um possível caos. Porque o homem com fome, ele age sem razão muitas vezes. O governo está fazendo a sua parte. Não crie nova crise para atrapalhar o Brasil, porque a terceira onda, depois da recessão, é que dá pobreza, de pessoas que perderam tudo, de pessoas angustiadas. A gente mergulha, quase que por inércia, num regime diferente. Olha a Venezuela, olha para onde está indo a nossa querida Argentina. Será que vocês querem isso para o Brasil? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.